O Brasil deve se tornar um país de idosos. Até 2030, o número de pessoas com mais de 60 anos será maior que o grupo de crianças com idade até 14. Segundo estimativas do IBGE, nos próximos 20 anos, a população da terceira idade vai triplicar, passando dos quase 30 milhões para cerca de 88 milhões. A expectativa de vida dos brasileiros deve aumentar de 75 anos para 81. A qualidade de vida dos idosos está aumentando. Mas 70% das doenças costumam surgir nesta época da vida, como mal de Parkinson, Alzheimer e doenças que impõem dificuldades para realizar atividades comuns do dia a dia. A família deve ficar atenta para saber distinguir o que faz parte do envelhecimento e o que pode ser sinal de uma doença. Você tem que perceber quais são as dificuldades do idoso no seu dia a dia. Se ele não está mais fazendo a sua atividade diária, isso é um sinal que já é uma doença e não faz parte do envelhecimento. Porque esquecer, todo mundo esquece as coisas. Às vezes, um sinal muito grave de você ficar nem sabendo as coisas, onde elas estão, como elas estão, sem saber que dia é hoje, como é hoje, isso é um sinal de doença. Para não correr este risco, muitas famílias preferem contratar um cuidador de idoso. A demanda por este tipo de profissional cresce cada vez mais, à medida que a população de idosos aumenta no país. O cuidador de idoso é simplesmente um elo. O cuidador, ele pode ser o familiar, ele pode ser um voluntário, como ele também pode ser um profissional contratado especialmente para isso. É nessa hora que talvez algumas confusões aconteçam, porque a necessidade de cuidados intensivos, 24 horas, implica uma contratação e não só uma única contratação. O grande problema com a PEC das domésticas é que esses direitos garantidos, que foram muito importantes, eles, ao se aplicarem ao cuidador, eles ignoram um pouco algumas particularidades do trabalho do cuidador. E é esse o papel da nossa associação, da Sermesp, é garantir a regulamentação desta profissão, porque ela tem características muito próprias. Um curso de formação de cuidadores foi realizado na Câmara, com aulas sobre o envelhecimento e as consequências para a saúde, as doenças mais frequentes, segurança no ambiente familiar e primeiros socorros. Na capital, os idosos já representam quase 12% da população. E para um envelhecimento saudável e ativo, é necessário criar políticas públicas destinadas a esta população. Nós temos leis, por exemplo, a lei de cuidadores de idosos foi aprovada, foi sancionada agora pelo prefeito, a lei do projeto de envelhecimento ativo na cidade de São Paulo, os bairros amigos dos idosos, as academias ao ar livre. Nós estamos fazendo a nossa parte, cobrando o poder público, não é? Se cada um fizer a sua parte, São Paulo vai se preparar para receber essa massa de pessoas idosas com mais de 60 anos que estão vindo cada vez mais.